Talk. Estamos aqui começando mais um Pop Talk. O pessoal tá tão empolgado, tão feliz, tão contente de fazer esse programa que fala, a gente... Olha, a gente vai começar o programa já começado, né, Simval? É isso mesmo, estávamos debatendo o tema do programa, que é vingança, né? Rapaz. E, cara, pro crente, assim, toda vingança tem sabor de mel, né? Mas então... Mas, assim, brincadeiras à parte, claro que, né, você vai entender que não é bem assim. As saudações aqui, Marvetes, pra você. Hoje ele falou, né, tá acendendo aqui, né, tá jogando cada hora aqui num jogando lugar. Nos dois né? times, que eu vou falar da DC hoje também. A gente vai se vingar do André no programa, deixa ele. Pois é, Carlos Pellerran, na vingança nunca é plena. Isso, mata a alma e envenena. Uhum. Grande poeta, Dom Ramon. Dom Ramon. Original. Excelente. Felipinho, um grande abraço paulistano pra você. Inclusive, eu estava quase rodopiando aqui, que nem um peteca, né? Que nem o Beyblade, versão atualizada do peão, né? Estamos aqui, diretamente do Nordeste. Um sol pra cada um, né? Mas é isso. Que beleza. E aqui tá frio, cara. Aqui tá frio. Nossa. Lá frio, também sabe? tá 28 graus, né? Tá frio. Eu só não vou dar a data para os fãs da minha série A, né? Mas eu estou indo para aí, final de junho. Mas deixa. Ok. Então vamos glória, fazer em loco né? aqui, Felipinho. Sua esposa Bela vingança, sabe? você vai ver o que é viver numa cidade Sabe, cinza sabe. por alguns Se a dias. sua esposa sabe, tá bom. Giro Pop. Vamos agora às nossas notícias. Começando, a gente falou notícias passadas sobre adiamentos e o pessoal continua adiando coisa, né, Simval? Pois é, né? Antes era a pandemia, né? Aí agora são outros motivos, mas a Marvel, né? Por isso que eu tô aqui vestido. É uma espécie de doce vingança. Mas assim, a Marvel, ela está vivendo os seus piores dias, eu acho, depois de todos os êxitos do universo MCU. E eu vou explicar o porquê. Os filmes recentes da Marvel, né? Que foram... Grandes sucessos. Qual o grande sucesso na tua cidade? Marvel. Teu bairro? Mas assim, ó, Thunderbolts flopou, né? Porque esses orçamentos... Flopou, porque eles arrecadam... Flopou. Tô te falando. Assisti, Só tá? pra Capitão Flopou. América. Não, é que Capitão assim, um América. monte de Tô gente falando de falando- bilheteria, gente. Não, bilheteria. Sim. Bilheteria versus custos. Esses filmes da Marvel custam pelo menos, cada um deles, os mais baratos, 200 milhões de dólares. Fora os custos de marketing. Isso é a dívida do Corinthians. É dívida do Corinthians. Só que, diferentemente do Corinthians, a Disney tem que pagar as contas. entendi. Então, aí... Faz sentido agora. Não Isso sei eu o que é tô isso, só não. falando dos últimos, né? Capitão América e Thunderbolts. Mas vamos lembrar que desde a pandemia teve, ó, Viúva Negra, bom. o Shang-Chi Multiverso da Loucura. teve até o Multiverso da Loucura. Então, um ou outro filme com o Multiverso da Loucura, o Homem-Aranha, claro. Guardiões da Galáxia se Guardiões pagou? da Galáxia se pagou, mas foram as exceções. Eternos. Cara, foi cada bomba, Homem-Formiga. Se você pega no seu HD, gente. Faz um exercício mental. Tudo que a Marvel lançou pós Vingadores Ultimato foi do razoável pro ruim. E o Deadpool? Deadpool e Wolverine? O Deadpool também, sim, foi Também uma foi exceção, bem. né? Foi uma De exceção. 20 filmes, presta 3, né? Parece Vai Star mesmo Wars. assim, você pega essas bilheterias, né? Comparado ao auge. Sim. Por exemplo, é custo de 300 milhões para arrecadar 800. Então, ele fica muito perto da conta. Geralmente, a conta é... Você tem que arrecadar 3 vezes o custo, né? Por isso que os filmes do Tom Cruise, por exemplo, são quase impagáveis, né? Porque eles têm que arrecadar muito dinheiro. Então, como foi o caso do Top Gun, que conseguiu. Então, quer passar a casa do bilhão, né? Acho que a conta básica de filme de super-herói é essa. Passou a conta do bilhão, é um fácil. filme lucrativo. Chegou perto, razoável. Chegou longe, é bomba. Marvels, gente, a Marvels, né? Aquelas... Sim. Então, assim, Nossa, ali foi o triste. fato é que a Marvel tá enfrentando um processo criativo difícil e de bilheteria. Isso está se refletindo nos adiamentos. Os próximos Vingadores foram adiados. As séries, muitas delas também foram adiadas. Mas o principal, que é o Vingadores novo, né? A saga do infinito, a nova saga, com Robert Downey Jr. assumindo o papel de vilão, né? Agora como Doutor Destino, foi adiado. Ele seria no começo do ano, agora vai pro final, para dezembro de 2026, o primeiro filme dos Vingadores, e o segundo para dezembro de 2027. Que fé, hein? De já marcar o segundo. Se tudo der certo. Se tudo der certo. É que eu acho que eles estão contando com o Quarteto Fantástico, né? Pois E é. construir alguma coisa a partir disso daí. Se contar Quarteto Fantástico é mais fé ainda. É querer demais, não, velho? Olha, Nossa. Não sei, o Quarteto Fantástico tem o Pedro Pascal,
que é hoje um dos queridinhos aí, Pedro Pascal né? é tudo também agora. Pedro Pascal é verdade, cara. Verdade. Bala de É. prata, né? Alguém diria. Ele é o William Cortez do Hollywood, tá em todos os filmes. Vamos lá, Death Stranding, jogo, pra quem não conhece, o jogo é do Kojima. né? Kojima. O jogo de entrega. Grande Kojima que fez, quem gosta de jogo de terror, Silent Hill, né? E Metal Gear Solid também. Também. Ou seja, ele faz histórias levemente interativas. Ele finge que é um jogo, mas é um filme, que você mexe 2 minutos e fica vendo história. Mas é um jogo que fez muito sucesso, saiu 2, e agora ele prometeu que vai fazer uma animação. Então, com base no Last of Us, eu tô desesperançoso de muita coisa que vem de videogame. Mas pode ser que preste. Então, como é o Kojima e ele geralmente é mais preciosista com a sua obra, a gente espera que venha algo decente. Certo. Vamos ver. Agora, ainda falando de games, mas não mais de adaptações, mas tem um game que andou fazendo muito barulho, que é o Obscuro Claro Expedição 33, Felipe. Exatamente. Clair Obscure Expedition 33. É que o Obscuro Claro é a tradução, né, do Fisk. inglês Aprendi 200 com horas, né? André Castilho agora, ele acabou de citar pra mim. Aí Que eu nome traduzi. pomposo, né? Independentemente do idioma, né? Que nome pomposo. Exatamente. É, Chegou a 2 milhões de unidades vendidas, lançado em abril, né? Dia 24 de abril, e a galera já tá querendo estragar. Estão querendo lançar um filme live action. E aí, o que é que me dizem? Já estão querendo já. Bom, né? Ó, já vou Derradeira. atualizar essa notícia, já bateu 3 milhões. Vocês sabem que eu não sou radical, mas eu sou contra filmes de live action. Contra, Um jogão MMORPG tático, né? Não é MMO, é RPG. Tático. Cita Mas 2 é- live action bom aí. Hã? 2 live action bom. Live action de games? É. De games? É. Tá Ó, eu vendo? assisti- Tá vendo Próximo o meu ponto de bloco. vista Eu validado? assisti no cinema Mortal Kombat. Nossa, Quando eu não, era não, adolescente era boa. Assistir aquele filme do Mario com o gordinho. Do bigodão. Não, é, Só memórias ruins. Só memórias ruins. pois é. Infâncias destruídas. Mas pelo menos o jogo vendeu bem. É isso que é importante. Viajando por terras distantes. Bom, espero que nenhum fã de jogos que está assistindo esses jogos irem para a série ou filme live action tenha vem. desejo de vingança. Porque os jogos já se bastam para falar sobre isso. Eu quero me vingar de algumas séries baseadas em jogos, mas... Eu e o Carlos Simval e Felipe, a gente andou aqui esses últimos dias discutindo muito a respeito da série Last of Us. Sim, Que é sim. a adaptação do jogo Last of Us. Mas a gente não quer fazer review da série não, porque ó, você acha na internet um monte falando bem e falando mal. Olha, um monte falando bem, você vai procurar bastante. Não, é aquilo que a gente já falou. Quem analisa só pela série, porque a série, ela tecnicamente é muito boa, fala bem. Quem compara com o jogo fala mal, porque ela mudou principalmente características de personagens. Mas ela manteve um tema, né, que é o tema comum no jogo e talvez é o tema que conduza a gameplay e toda a jornada, principalmente da Ellie no segundo jogo, que é a vingança. A Ellie perde o pai e agora ela busca por vingança. E ainda que exista na série ali, ela tenta argumentar que ela vai buscar justiça. Na verdade, ela quer realmente se vingar da pessoa que assassinou o pai dela. E vingança é um sentimento muito comum que é demonstrado em diversos outros filmes e séries, né, Simval? Com certeza. Há uma tonelada. É que a gente pode lembrar alguns, né? Inclusive, só o detalhe, o paradoxo, né, gente? Quando um material tem uma fonte, um livro, um game e tal, geralmente esse debate existe, né? De que Não tem há como. um conflito ali de qual que é o Não tem material como. que é melhor e tudo mais. Dificilmente vai agradar os dois públicos, né? O público Sim. do material original e o público da adaptação. Porém, Last of Us é muito legal, muito bom, né? Muito bem produzido, como você falou. Mas a vingança, gente, ela é o prato cheio de Hollywood há muitos anos. Lembrando aqui de um filme clássico maravilhoso que você tem que assistir pelo menos uma vez na vida. Se você se diz nerd, você tem que assistir, que é o Poderoso Chefão. Assiste a trilogia logo, já mete os 3, né? Sim. E você vai ver como que... É violento, mas ele é muito bom. Então, pois é, né? Não, que a gente tem que falar. Por o Last of Us mesmo, né? A gente não vai recomendar aqui, porque ele tem muita coisa, inclusive,
nós não recomendamos. Mas Tipo, assistir. Não, tem coisas que pegam aí na nossa fé. Mas o Poderoso Chefão é um excelente filme, clássico. Exatamente. E assim como outros, eu tô pegando aqui o exemplo do Poderoso Chefão, mas a gente poderia transportar isso para muitos outros. Há esse debate se os filmes que falam sobre vingança, sobre violência, se glamorizam ou não a persona, né? Geralmente o bandido, né? Quem vai buscar vingança geralmente é um bandido. Ou uma pessoa, um justiceiro, né? Vide os milhões de filmes do Liam Neeson, né? Recentes, né? É sempre o pai, o ex-agente da CIA. É sempre o cara, assim, o renegado, que ele se vê diante de uma situação, né? Que ele tem que fazer alguma coisa pra proteger a família, mas claro, você acha que ele fica na proteção da família? Ele mete bala em todo mundo. Então, isso é uma constante no Hollywood, inclusive do nosso irmão queridíssimo. Um abraço pra você, meu amigo. Denzel Washington. O Denzel Washington é crente e tal, e ele faz muitos filmes que o típico é o mesmo. É a pessoa ali que tá sossegado, mas em alguma circunstância ele é empurrado pra ir numa jornada de violência. O que tem em comum é que, realmente, alguns filmes podem glamorizar a violência e esses justiceiros? Sim, claro. Mas é interessante a gente notar que todos eles, a consequência, você pode ver, esses personagens que buscam a vingança são pessoas que geralmente perdem a família, perdem as suas estruturas, perdem o seu contato até com a realidade, e eles viram um justiceiros, né, numa jornada, né, a série do Justiceiro, né, os quadrinhos são, que a vingança vira um fim em si mesmo. No começo era uma desculpa, era uma justificativa, né? Eu tô buscando fazer o bem, ter algum senso de justiça, mas no final o que a gente vê são personagens perdidos, desestruturados, e que a vingança vira um fim em si mesmo. Por isso que a Bíblia diz que do Senhor é a vingança, né? O único que tem uma justiça própria, verdadeira, pura, e é aquele que é a justiça. Não é que ele tem só a justiça, ele é justiça, é Deus. E é nosso senso de justiça sempre, como esses filmes revelam, ele tem algum viés, é deturpado de alguma maneira. O Carlos até pode falar mais sobre o que motiva a personagem Ellie em Last of Us, que ele jogou bastante, e é muito interessante como o jogo te coloca dentro disso e te faz, inclusive, se sentir mal, né, Carlos? Eu fiz questão de rejogar pra poder falar mal da série com propriedade. Mas é interessante porque no jogo, assim como na série, você tá no mundo pós-apocalíptico e ela perdeu a figura paterna. E o jogo te leva a todo instante a comprar a ideia de que é válido, a pessoa matou o seu pai na sua frente, então é válido que você vá se vingar disso. Então, todo momento ela vai avançando e chega a hora que ela passa tempo, passa anos, a vida dela tinha seguido, mas ela não conseguiu avançar. Até o momento que ela corre atrás da vingança e, quando ela pode concretizar, ela lembra que a motivação do que ela tá fazendo não é legítima, vamos dizer assim, porque não há legitimidade para isso. Porque ela lembra que o maior problema dela era com o pai que morreu. Então, o fato dela não ter perdoado ele é o que causava muito mais dor do que o fato de alguém ter tirado ele dela. Então, o que esse jogo é interessante porque ele traz essa questão da vingança de eu vou me vingar, mas termina com a ideia de que a vingança não pertence a mim. Então, quando ela decide abrir mão, você se sente mal junto com ela, porque você passou durante todo o jogo desejando que a vingança se concretizasse. E aí, quando ela tem um raio de luz e entende, não, vingança não é bom, aí você fala, nossa, o que eu tava desejando? Esse jogo me levou a tirar o que é pior de mim, que ele mostra que todos nós, numa situação extrema, podemos desejar a vingança do fundo do nosso coração. E isso é interessante, né, para nós cristãos, quando a gente mergulha num enredo, a gente tem que ter muito cuidado pra gente não ter essa torcida pelo mal, né? Muito pelo contrário, né? A gente é levado com personagens carismáticos, tudo, a se identificar com aquele que tá buscando essa jornada. Ainda fica bravo com a redenção. Ainda fica bravo, né? Tipo, não, ele não conseguiu, foi lá, mataram ele no final. Bom, e é interessante isso, que é muito antigo essa história do olho por olho, dente por dente, é o código de Hammurabi, né? É o primeiro código, entre aspas, de justiça. Mas a gente tem que lembrar que, né, Jesus, ele na sua lei perfeita, né, na sua nova aliança, ele aboliu esses códigos, né, essa vingança, essa retribuição de olho por olho, dente por dente, e cada um vai fazendo aquilo que acha melhor
para cumprir o seu objetivo, né? Para cumprir o seu desejo humano, que é insaciável, né? Se a gente for levado para os nossos desejos humanos, nossos desejos são insaciáveis. O desejo de vingança, o desejo de justiça, o desejo de conquistar alguma coisa. Por isso que a gente tem que confiar naquele que é o nosso Senhor. Exato. Só pro Felipe falar de alguma coisa aí, ou algum produto que lembra essa questão da vingança, Felipe? Bom, sim. Não é que você não deva assistir, né? Eu ainda sempre parte daquela perspectiva de que você consegue assistir e reter o que é bom, né? Isso também é até bíblico, né? O Novo Testamento fala um pouco sobre isso. E é engraçado, como eu tava falando sobre o glamour aí, na vingança, né? Filmes como John Wick, por exemplo, a galera até brinca, faz meme aí de que ele tá se vingando porque mataram o cachorro dele e tal. Se ele que é o cara que perdeu a mulher, perdeu o cachorro, perdeu tudo, e acaba que ele se perde no personagem, né? Mas é interessante as camadas que o filme traz, até o ator também que faz o Neo do Matrix, que é ele contra o sistema, quando ele descobre como é que é o sistema da Matrix e tal, que ele tava perdido ali. Então eu acho interessante a gente assistir, pelo menos eu particularmente gosto, né, de filmes assim, que consegue trazer o outro lado da moeda, mas que não deixa só aquele glamour na vingança, em só matar, por mais que o John Wick de fato tenha muito disso, né? Os 4 filmes são praticamente só ele fazendo isso e nada mais, né? Mas é interessante a gente conseguir ter o outro lado da moeda, entender que é muito mais sobre o personagem estar perdido, sobre as escolhas, né? Se apegou às coisas ruins e não necessariamente ao que ele já tinha ou algumas outras experiências em que ele não precisaria adentrar naquela vala, né? E ficar na escuridão, digamos assim. Mas como você lidar, André, com isso, então? Porque quando a gente traz para o nosso dia a dia, o dar a outra face é sinônimo de fraqueza. E principalmente quando você vai criar filhos e você vai falar pro seu filho, né, como é que você tem que se defender. Eu tive inclusive uma experiência dessa. Soca no olho, filho. Se apanhar na rua, vai apanhar em casa. E aí a minha esposa sábia tomou uma boa decisão e aí ela foi pelo caminho certo e no fim das contas, sem que o meu filho precisasse revidar um problema que ele estava sofrendo na escola, o colega pediu perdão para ele. Então, a gente vê que, é óbvio, você tem que saber se defender nas situações. Jesus se defendia, Paulo se defendeu, né? O povo de Israel se defendeu. Então, uma coisa é você se perder nessa sede de vingança, e porque a sede de vingança é aquilo que a gente vê no Last of Us, né? Que a Abby, uma personagem, ela ao invés de simplesmente retribuir o que o Joel fez com o pai dela, que foi dar um tiro na cabeça, ela resolve começar a torturar o Joel pra descontar em cima dele a ira e a raiva. Então a vingança é isso, não é o fazer justiça, é descontar a ira e a raiva. Não é olho por olho, dente por dente, é olho por cabeça. Então é assim... A vingança ela não dá certo porque é o fazer a nossa justiça, mas o nosso referencial é distorcido, deturpado. Por isso que em Deuteronômio 32:35 está escrito, Deus falando, a mim pertence a vingança e a retribuição, a seu tempo, quando o pé deles resvalar, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Então, é Deus quem determina a vingança e esse texto é citado de novo em Romanos 12:19, quando o apóstolo Paulo fala para a gente não fazer justiça com as próprias mãos, mas dar lugar à ira de Deus, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu a retribuirei. E complementando, André, que essa é a beleza da subversão de Jesus Cristo. Porque ele traz o perdão, ele liberta tanto, que Jesus fala em Mateus 5:44 que não é só para você perdoar os seus inimigos, mas para amar e orar por eles. Então, talvez, né, eu não vou falar assim nesses termos que não é verdade, mas não é que você vai se vingar, mas a melhor coisa que você tem que fazer, se você quer ferir alguém, é perdoar, orar e amar essa pessoa. Essa é a melhor retribuição que pode. Uma atitude transformadora, né? Uma atitude que vai transformar a sua vida, em primeiro lugar, e vai transformar também a sociedade, a vida do outro. E essa é a atitude que transforma. A outra atitude, ela é um ciclo sem fim e que só vai trazer destruição. Pop Talk Review. Simval Filho trazendo aqui no seu review sempre algo de qualidade, Simval. É isso mesmo.
Por quê? Porque é da Lion Editora. Se é Lion, a é gente bom. esquece de falar, mas esse O slogan. programa é uma parceria com a Lion Editora. Isso Então- mesmo, a Casa da Cultura Pop Cristã no Brasil. E eu quero trazer pra vocês, porque o tema é vingança, e já fazendo... Olha o trocadilho perfeito. Eu tô vestido de Marvel, falando de DC. Mas é falando de vingança. O personagem que talvez é aquele, nos quadrinhos, o mais atormentado, até nos filmes, né? O Christopher Nolan conseguiu traduzir muito bem, né, para os cinemas. Eu sou Nolete, né? E aí... Se você não fala, né? Batman Eu nem sabia. Begins, né? E a trilogia toda e tal. Enfim, o Batman que busca, né, essa vingança contra os seus inimigos. E esse devocional específico é da série 40 Dias, que pega algumas franquias, né, da cultura pop, como Star Wars, Vingadores e outras, e faz essa ponte entre a fé e a cultura. Então, cada uma das devocionais, das 40 devocionais, ela traz um versículo bíblico e fala sobre como que a gente pode aprender com os personagens do universo do Batman, no caso, ou seja, ter uma leitura cristã, mas aplicando na nossa vida. E esse devocional especificamente, porque o personagem é atormentado, né? O Batman, Bruce Wayne, ele é o devocional que eu acho que é o mais profundo da série 40 Dias. Os temas falam de sexualidade, falam de pecado, falam de mentira, de uma vida de aparências. Então, tudo isso usando os personagens do universo do Batman, né? Não só os heróis, né? A turma do Bat, né? Bate não sei o quê, bate isso, bate aquilo, mas os vilões também. Os vilões também. Legal. Então, assim, é um livro muito profundo, né? E a gente pensa às vezes que quando é escrito algo que você fala assim de cultura pop, é uma leitura só superficial. Mas, por exemplo, o autor da série 40 Dias é o Eduardo Medeiros. O Eduardo Medeiros, ele é pós-doutor em teologia. Doutor em História Medieval. Então, um cara incrível. Né? Tá começando. Então. Ele tem 42 anos e tem uma bagagem acadêmica incrível e consegue fazer essa tradução, né, na linguagem de hoje, digamos assim, de falar desses temas pesados, mas fazendo a ponte com a cultura numa linguagem acessível. Então, para quem que é? Para todos os marmanjos, pessoas de todas as idades, né? Obviamente não crianças, até porque esse devocional ele tem temas mais até polêmicos, né? Mas sempre numa leitura bíblica e, digamos assim, não doutrinária, né? Então ele não puxa para uma doutrina, puxa o que a Bíblia fala e o que a gente pode aprender com esses personagens à luz da palavra de Deus. Então, recomendo para você. Cara. É lindo demais. É muito bom. Talk. Recomendo. E nas nossas recomendações, já ficou aqui o 40 Dias em Gotham, do Simval, da Lion Editora. Fala o site rapidão, Simval. lioneditora.com.br. Lembrando que você que nos assiste é pop talqueiro, você tem um cupom de desconto. Se você escrever no site da Lion Editora, Pop Talk ou RTM, você vai ter sempre 20% de desconto em todos os produtos do site. Cumulativo com outras promoções, então você não pode perder. Corre lá, corre lá. Eu quero recomendar um filme que fala sobre vingança. E ele fala sobre esse ciclo destrutivo. Abril Despedaçado, de Walter Salles, dirigido por Walter Salles com Rodrigo Santoro. É um filme que mostra uma família despedaçada pela vingança. É um filme um pouco mais lento, mas é muito bom. E ele traz, assim, essa questão aí muito à tona. Então, assista Abril Despedaçado. Eu quero recomendar um anime, se chama Claymore, o Filipinho conhece. Coisa linda. Ele conta uma história de um mundo onde está sendo devastado por monstros e apenas mulheres podem receber um poder para combatê-los. No desenrolar da história, se descobre que eles não são um mundo, eles são só uma ilha de testes. Então o mundo lá fora tá tendo uma guerra e aquela ilha é usada como teste. E quando eles recebem a oportunidade de sair da ilha, ao invés de se vingarem, eles preferem isolar a ilha, fingir que ela deixou de funcionar e viver sem ter contato com o mundo em guerra. Então ele traz vários ensinos de como abrir mão da vingança. Uau! Esse é bom. Esse é bom. Para os amantes de jogos, indicarei sonistas, né? Valkyrie Profile. Ou Glória. RPG tático glorificar de também, pé, igreja. lindo pra glorificar de pé. Play 1 é chapado, né? 2D assim, lisão. Play 2 já é 3D. Coisa linda também. Dali, quem quiser.
Só baixar aí ou, né, usar os meios ilícitos. Não, tô brincando. Não. Tentar de não alguma consigo. forma adquirir, né, esse jogo que é difícil, mas é muito bom. Recomendo. Muito legal, então, Pop Talk aqui agradecendo aos nossos queridos técnicos que estão nos apoiando hoje, Thiago Lisa, Pedro Campos, o Matheus, Ethan Manger também. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a você que acompanha, assiste e continue com a gente aqui, conversando sobre fé, sobre geek, sobre nerd e sobre tudo mais. É isso aí, gente. A vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. Deus abençoe. Eita, coisa boa, viu? Pop Talk.